Vamos lá nesse momento, meus queridos. Palavra de Deus no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 10. Vai procurando aí, Marcos, capítulo de número 10, né? Há um detalhe, antes que eu me esqueça também. O nosso encontro é Ministério com Excelência, tá? Nós vamos estar aí em uma live a partir das 10h30, às 10h30 da noite, às quarta-feira, ok? Ministério com Excelência. Irmão, tá uma benção de Deus. Você não pode perder. Uma palavra direcionada à liderança, coisa tremenda, tá? Te espero lá também, ok? Minha tia Gesilda tá chegando. Benção, minha tia. Que maravilha, né? Deus abençoe. Lá de Dias d'Ávila, na Bahia. Que Deus continue abençoando a tua vida, minha querida. Eu tenho certeza que também nós vamos, né? Deus vai nos proporcionar um momento de nós estarmos juntos para poder também glorificar a Deus aí em unidade aí como família, ok? Pastor Vanderlei Sampaio acaba de chegar, Guaíba, Rio Grande do Sul. Eita benção, Deus abençoe sua vida, viu? Estamos aí com bastante saudade, meu querido. Vamos à palavra nesta manhã. Nós queremos falar sobre um tema: o que queres que eu te faça? É uma pergunta, é uma indagação que o Senhor nesta manhã, finalizando esta semana, Ele está lançando ao teu coração. E aqui no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo de número 46, diz assim a palavra: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só. Jesus, parando, disse que o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha a vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que queres que te faça? Quantas das vezes nós somos confrontados por situações da nossa vida e nesta manhã Deus está trazendo esta palavra ao teu coração: o que queres que eu te faça? Meus amados, observe que nesse texto ele é tão rico a sua interpretação é tão rica, é tão profunda, e nós podemos aqui extrair algumas lições que vão conduzir a nossa vida, que vai orientar a nossa vida a verdadeiramente tomar decisões que serão fundamentais para que possamos obter realmente uma vida de felicidade, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de bênçãos. E o que eu observo aqui, que nesse texto, atrás de um pano de fundo histórico, nós observamos aqui que nesse momento Jesus, ele deixa a Pérea, atravessa o Jordão a uma curta distância do Mar Morto e começa a subir em direção a Jerusalém. Este era o percurso, essa era a trajetória de Cristo. Ele estava indo justamente, né, nessa trajetória. E eu quero aqui abrir um parênteses dentro desta linha de interpretação bíblica para dizer para você que aqui estava tendo o quê? Uma movimentação. Jesus estava se locomovendo, Jesus estava se direcionando para Jerusalém. Então eu quero aqui abrir um parênteses para fazer uma aplicação pessoal desta palavra sobre essa ação de Cristo para a tua vida. Jesus começa a se mobilizar, se movimentar em direção à sua vida. Para quê? Para trazer soluções para a sua vida, para poder trazer resposta para a sua vida, porque há perguntas que ainda são incógnitas, que você não consegue, de hipótese, de forma alguma, compreender
o porquê que essas coisas estão acontecendo, eu quero ministrar sobre a tua vida nesta manhã, que Jesus está se direcionando para a sua vida, para poder trazer realmente essas saídas imediatas a qual você precisa. E aqui a palavra diz que ele vai em direção, ele começa a prosseguir para Jerusalém. E quem é Jerusalém? Jerusalém aqui é Israel. E o Israel, na dispensação hoje, é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja de Cristo. Então, eu começo a entender que há uma movimentação, há um agir de Deus em relação ao seu povo, tá? Eu também aqui não quero só trazer uma revelação de uma palavra que vai sintetizar só a nossa vida, mas eu quero ministrar sobre a tua vida também, meu amigo, minha amiga. Quem sabe você está a alcance, alguém está compartilhando e você ainda não tem um compromisso com Deus. Eu quero dizer que há um projeto de Deus para a sua vida, há um projeto de milagre de Deus para a sua vida. Você precisa entender, compreender que você é especial, que você é importante para Cristo. E se você está procurando, e se você quer uma palavra de Deus para a tua vida, a palavra é esta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Cristo fará em prol da sua vida. Receba esta palavra de Deus para o teu coração. Então observa aqui que Jesus, ele sai, ele percorre, ele vai nessa sua viagem, nessa sua trajetória. E aqui nós entendemos, Jericó estava situada ao lado desse caminho que Jesus estava indo. Ele sai da Pérea, vai para Jerusalém, né? E aqui dentro desse texto, indo para Jerusalém, é o texto que realmente, se você for ler na Sagrada Escritura, você vai ver que a trajetória de Cristo era realmente para consumar, para se cumprir as profecias que estavam sendo preditas, foram preditas ao seu respeito. Mas isso aqui já é uma outra mensagem. Mas vamos aqui, na linha da interpretação. Jericó situava-se ao lado deste caminho. Veja que Jesus ia a Jerusalém, só que no percurso da trajetória, Jesus resolve visitar a Jericó. E Jericó, irmãos, era uma terra que ninguém queria ir para lá. Jericó era uma terra com marcas de maldição. Jericó era uma terra que verdadeiramente tinha uma história por conta da desobediência. Por isso que nós observamos e vemos ali um texto no Velho Testamento sobre a conquista da cidade de Jericó, a queda das muralhas de Jericó. E aqui é uma profecia, tá? Há uma profecia porque essa terra, por conta da desobediência ao Senhor, ali no livro do profeta Josué, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 26, tem uma profecia contra essa terra após a sua conquista. E mesmo assim, o povo foi ingrato a Deus, o povo foi desobediente ao Senhor, o povo não valorizou a direção, as diretrizes divinas. Será se hoje nós não estamos vendo que coisas semelhantes estão acontecendo? Quantas pessoas estão sendo desobedientes a Deus? Se você quer viver uma vida de vitória, entenda, é preciso você obedecer ao Senhor, mas obedeça com alegria. E aqui nós entendemos que por conta dessa ingratidão do povo, de maneira que vem uma maldição sobre esse povo, e no livro de 1 Reis, capítulo 16 e versículo 34, se registra o cumprimento. Essa interpretação que nós estamos colocando aqui, essa revelação, é simplesmente um cumprimento para poder contextualizar essa revelação que nós estamos trazendo para você entender a misericórdia de Deus, o amor de Deus, né? Jericó era uma terra que se tornou uma terra de deserto, uma terra de sequidão. E quando a gente começa a buscar isso na história, né, parece que há uma maldição no contexto bíblico. Sim, há uma maldição no contexto bíblico, só que a própria Bíblia diz que toda maldição ela foi cancelada na cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Mas ali estava Jericó, ninguém queria para lá. Só que tem um detalhe, Jesus, ele vai para Jericó. Quem sabe a tua vida pode ser essa Jericó.
Quem sabe a tua vida possa ser essa Jericó, mas nesta manhã eu quero dizer para você, ainda que alguém não entenda, ainda que alguém não compreenda, ainda que alguém verdadeiramente não se tenha essa linha de entendimento a respeito do amor de Deus para a sua própria vida, eu quero dizer para você, Jesus, Ele te ama e Ele tem um projeto de vida para você nesta manhã. Que você possa receber esta palavra, que você possa entender que Jesus se preocupa com você, que você possa compreender que Jesus está olhando para você, que você possa compreender que Jesus realmente pagou um preço, e olha, o preço foi caro por você. Não desanima. Muitas das vezes nós estamos trazendo palavra de maldição para a nossa vida, estamos verdadeiramente nós mesmos estamos nos tornando pessoas impotentes diante destas situações que o mundo está vivendo, e muitas das vezes, por conta das nossas atitudes, nós estamos comprometendo o nosso chamado, estamos comprometendo o nosso ministério, o chamado de Deus para a nossa vida. Pelo amor de Deus, não faça isso. Há um chamado específico de Deus para a tua vida, e Deus vai te usar, Deus vai te honrar, mas é necessário você entender verdadeiramente esta ação de Deus para a sua vida nesta manhã. Então, trazendo aqui dentro desse texto de Marcos, eu só quero aqui meditar no versículo 10, até por conta do nosso tempo, no versículo 10 aqui, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 46, Marcos 10, no versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Nós queremos meditar somente nesse versículo 46 e entender aqui. Dentro desse versículo 46, nós podemos aqui destacar 10 pontos de interpretação somente nesse versículo 46. O primeiro ponto de interpretação que eu quero compartilhar com vocês, nesse tema que nós estamos aqui compartilhando, nós estamos trazendo uma reflexão que queres que eu te faça. O primeiro ponto é esse aqui, olha só, depois foram, inicia-se o versículo desta forma, depois foram, essa expressão aqui, depois foram, isso aqui dá a ideia de sequência, né? Da ideia de sequência, da ideia de continuidade. Então, eu entendo aqui dentro desse texto por uma interpretação, né? De uma interpretação, se você pega alguns versículos antes, se você começa a analisar antes a revelação dessa palavra, você vai ver que houve tarefa, que houve trabalhos, que houve cruzadas missionárias, que houve, enfim, uma série de ações, de trabalhos que foram realizados, né? E quando a palavra diz que depois foram, isso aqui fala de prosseguir após os seus feitos. Então eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para você nesta manhã que, independente da circunstância, da situação, muitas das vezes você se sente que Deus não tem mais nenhum projeto, mas eu quero dizer para você, Deus está dando sequência, o chamado, o ministério que Ele tem com a sua vida. Não desanima, não tente criar outro tipo de subterfúgio, porque você julga que por conta das situações não vai ter como mais desenvolver aquele sonho, aquele projeto, aquela chamada. E Deus nesta manhã está falando diretamente ao teu coração. Tranquiliza a tua alma, descansa o teu coração e pode ter certeza, tudo isso haverá um preparo. Tudo isso tem um propósito e Deus vai cumprir com esse propósito sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro ponto de linha de interpretação, depois foram, significa dizer que Jesus não se esqueceu de você. Deus não desiste da sua vida, né? Deus não desiste da sua vida. Você é uma pessoa importante para o Senhor. Então prossiga nessa caminhada, prossiga diante destas verdades que nós estamos compartilhando aqui nesta manhã com o teu coração, que há um projeto de Deus e Deus está verdadeiramente testificando e confirmando no seu coração esse projeto. Outra coisa que nós observamos aqui, o segundo ponto de interpretação do versículo 46, é quando diz que depois foram, né? E a Bíblia fala, saindo de Jericó. Eu gosto dessa mensagem. Saindo de Jericó. Aqui nós podemos selecionar a importância, né? A importância ao primeiro contato de interpretação do texto,
nós começamos a imaginar e pensar, poxa, seria muito maravilhoso se esse milagre que aconteceu, e no texto nós lemos todo o texto e observamos que houve um grande milagre, se esse milagre acontecesse na entrada da cidade, né? Na entrada da cidade seria mais propícia, né? Seria mais coerente, seria um ponto positivo para o que Jesus, quando chega na cidade de Jericó, naquela região, ele realiza, ele concretiza, ele faz, né? Muitas das vezes nós pensamos assim, seria mais ou menos assim, o Senhor curava aquele moço na entrada da cidade, aquele moço, lógico, evidente, sequencialmente acompanhava Cristo, e chegando na cidade, não teria pouco esforço para poder, só o milagre de Bartimeu naquela cidade, com Cristo ali naquele momento, seria uma big explosão, né, de cruzada, de entendimento, de testemunho para pessoas que conheciam a vida de Bartimeu e sabiam o seu estado, a sua situação. Isso seria muito bom. Só que a Bíblia fala que o milagre, o ocorrido, o acontecimento do milagre não foi naquela chegada da cidade. A Bíblia diz que saindo eles de Jericó, foi naquela saída. Então, o que eu interpreto aqui? O que vem à minha mente, né, do meu coração nessa linha de interpretação bíblica? Eu entendo aqui que não depende, às vezes a gente fica pensando, não, queremos dar uma mão para Deus, não, se fizer assim vai ser melhor. Irmãos, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como trabalhar, entendeu? Deus não depende de situações ou questões favoráveis para poder operar o milagre na nossa vida. Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele está no controle, Ele é soberano, Ele tem o controle absoluto da tua vida, da tua família, da tua chamada, do teu ministério. Não importa, você tem que entender isso, entendeu? Isso aqui, a ação do ocorrido dentro dessa região do mundo espiritual, não interessa se foi na chegada, se foi na saída, eu ou você, nós precisamos entender uma coisa, aleluia, o milagre vai acontecer, ou na chegada, ou na saída, ou caminhando, ou sentado, ou dormindo, ou acordado, ou dando glória, ou chorando. Uma coisa é certa, o milagre vai acontecer, acabou e pronto, descansa a tua alma, descansa o teu coração. Então, nesse texto, nós precisamos entender, né, que há um tempo determinado de Deus para todas as coisas sobre a nossa vida. Então, hoje, entenda, esse é o tempo de Deus para você. Hoje, esse é o tempo de Deus para a tua vida e para a tua família. Tu crês nisso? Eu creio que esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento de Deus para a nossa vida. O terceiro ponto de interpretação dentro desse texto tão rico é o ponto que caracteriza discípulos e uma grande multidão. Porque olha só, a palavra diz assim, depois foram para Jericó e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Esse texto aqui nos fala e traz o nosso entendimento que nós precisamos avaliar quem verdadeiramente está em nossa volta. Cuidado com as influências negativas para a sua vida. Cuidado com as influências que realmente não estão corroborando para que você possa viver uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de entendimento de que, independente desses momentos, dessas circunstâncias que o mundo está enfrentando, se nós nos agarrarmos com Cristo, se nós estivermos firmes com Cristo, nós temos a certeza que nós seremos mais do que vencedores. Independente da situação, independente das circunstâncias, nós estaremos protegidos, nós estaremos abrigados à sombra do Onipotente. E a Bíblia diz que Ele nos coloca em um alto retiro, por quê? Porque nós conhecemos o nome do Senhor. Então, eu e você, nós precisamos avaliar quem é que está na nossa volta. Cuidado, muito cuidado, né? Alguém outro dia falou assim, porque nós estávamos conversando com as pessoas que não tinham nenhum entendimento, não tinham nenhum comprometimento com o reino de Deus, e dizer, nós não podemos... Olha, entenda uma coisa,
Tá? Entenda uma coisa, nós temos esse tipo de pessoas, são pessoas que precisam da nossa ajuda, nós temos que estar lá. Agora, o que não é correto é nós compactuar, é nós realmente nos aliançar com tipo de situações que vão comprometer o nosso caráter, a nossa identidade. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, como luz neste mundo, nós temos que estar iluminando o caminho dessas pessoas, trazendo a palavra da verdade. Agora, se a pessoa rejeita esta palavra da verdade, o conselho que eu te dou, foge dele. Foge dele, mas no sentido assim, entendeu? Lute, verdadeiramente, mas se a pessoa não quer, entrega na mão de Deus. Só que tem um detalhe, nós precisamos estar com a palavra de vida eterna para poder transmitir o coração destas pessoas. Então, eu preciso aqui nesta manhã entender isso, você precisa entender isso. Então, diante desse tópico aqui, que fala discípulos e uma grande multidão, nós precisamos avaliar que tipo de multidão que realmente está tendo acesso à nossa vida. Porque havia duas multidões, a multidão que estava com Cristo e uma multidão que realmente estava totalmente do lado oposto, que estava totalmente da outra banda. E eu e você precisamos entender e abrir acesso simplesmente para aqueles que têm a mesma comunhão, a mesma visão. Cuidado com quem está à sua volta. Outro ponto aqui que nós entendemos aqui como interpretação, grande multidão, Bartimeu. Bartimeu é o nosso 4 ponto de interpretação do versículo 46 de Marcos 10. Por que Bartimeu? Porque Bartimeu, interessante que esse nome Bartimeu não era o nome daquele cego. Não era o nome daquele cego. Bartimeu significa filho de Timeu. O seu nome é uma incógnita. O seu nome é anônimo ainda. Entendeu? Ainda que de repente algum estudioso, algum teólogo, de repente pode, através de pesquisa, descobrir o nome desse moço aqui, do filho de Bartimeu, Enfim, se você fez uma pesquisa muito profunda e puder compartilhar com a gente também, eu fico muito grato aí pela essa participação também, ok? Mas até o momento eu não cheguei ainda a descobrir, quem sabe mais para frente a gente possa, mas até esse momento aqui que eu estou lidando com você, para poder pautar e fortalecer a minha linha de interpretação para uma aplicação pessoal, eu entendo aqui que esse anônimo, por conta do seu nome, entendeu? Era uma incógnita. E isso eu quero traduzir ao teu coração, que realmente Deus, mesmo que fosse uma incógnita, mesmo que o nome daquele moço não era pronunciado, não era conhecido, ele era conhecido como filho do Timeu, era o seu ponto de referencial. Mas mesmo que ninguém conhecesse, uma coisa é certa, Deus conhece. Uma coisa é certa, Deus conhece, Deus vê. Então eu já aplico essa interpretação à tua vida. Deus te conhece. Deus sabe onde você está, Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua situação, Deus conhece a tua história, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes ficamos preocupados, às vezes ficamos totalmente desesperados, porque pensamos que não há mais esperança, que não há mais uma luz no fundo do túnel, E parece, ninguém está vendo a minha situação, ninguém se importa com a minha situação, ninguém contempla o meu estado, o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, Deus vê, Deus conhece, Deus sonda a tua alma nesta manhã e traz esta palavra. Às vezes você quer libertação, mas não tem forças. Às vezes você quer perdão, porque você pensa que ao fim está tudo acabado. Mas nesta manhã Deus está indo de encontro ao teu coração. Às vezes nós vivemos em situações e circunstâncias. Você quer uma nova chance, você quer uma oportunidade para poder mudar, uma oportunidade para poder viver um tempo de bênção, um tempo de felicidade, quem sabe na reta final. E eu quero dizer, Deus conhece a sua vida. A palavra de Deus nos fala, interessante que nos evangelhos aqui, nós encontramos algo interessante. Observe bem, no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 2, a Bíblia fala, no capítulo 20, a Bíblia fala sobre 2 cegos, ok? Mateus, capítulo 20, se você for ler, você vai ver que ali está registrado sobre 2 cegos. E Marcos 10 fala sobre um cego. E no livro de Lucas, no capítulo 18, fala também de uma outra pessoa cega, de mais um cego. Interessante
que de todas essas referências bíblicas que falam sobre pessoas que tinham essa deficiência da cegueira, somente o livro de Marcos, ele indica o nome do cego, ou seja, pelo menos, ele faz referencial, tá? Ele traz uma referência que identificava aquele cego, que era o que? O nome Bartimeu. Então, o que eu entendo aqui? Isso significa um tratamento pessoal. Isso significa um tratamento individual. Deus está tratando com a sua vida de forma individualmente, porque Deus, ele te conhece, ele te vê. O que temos que entender, meus amados, nesta manhã, Deus quer que você se conscientize que Ele te ama, que nada está perdido. Você muitas das vezes pode dizer, mas eu estou cansado de saber que Jesus me ama. Na verdade, você não está cansado. Na verdade, esta realidade, ela está te confrontando. Isso que é verdade. Você não quer dar o braço a torcer. E isso, muitas das vezes, você diz que isso é firmeza de opinião. Não é firmeza de opinião. Sabe o que é isso aí? Fraqueza de espírito. Mas eu estou aqui nesta manhã, como servo de Deus, como teu amigo, tá? Para dizer para você, não temas, Jesus te ama. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar força para você sair dessa situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que queres que eu te faça? É a pergunta de Jesus para você nesta manhã. Olha só. O nosso quinto ponto aqui, para nós adiantarmos aqui, do versículo 46 de Marcos 10, Bartimeu, o cego. Esse outro ponto aqui é o cego. Se nós fôssemos nos deter em cada ponto e trazer uma linha de interpretação, meu Deus, nós teríamos bastante tempo aqui e a nossa proposta é trazer algo resumida, direcionar o teu coração com objetivo para você entender o que Deus tem para você nesta manhã. Então, esse ponto aqui, o cego significa alguém que não vê, tá? Fala de deficiência, fala de visão limitada, alguém que é dependente. Na verdade, irmãos, quantas pessoas que nós vemos por aí que não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz em respeito às coisas espirituais, com relação às coisas espirituais. Deus está falando, Deus está realizando um milagre. A palavra de Deus fala em Marcos, no capítulo de número 16, a respeito de uma situação, foi quando ali Jesus, aconteceu aquela situação de Cristo, no Calvário, levaram Cristo, botaram lá no sepulcro e diz a palavra que no dia seguinte, bem cedo, duas mulheres saem para poder ir até o sepulcro, né? E interessante que na caminhada, na trajetória, a preocupação daquelas mulheres era: quem é que vai remover aquela pedra que está no sepulcro? Depois você medita isso aí, tá? Lá em Marcos capítulo 16. Quem é que vai tirar aquela pedra do sepulcro? Essa era a preocupação. Uma pedra muito grande, um obstáculo muito grande. Não, alguém tem, nós estamos indo lá, mas nem nos demos conta de que realmente quem que vai fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Então havia uma preocupação no coração daquelas mulheres. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que a pedra já tinha sido removida, elas não sabiam. A Bíblia diz que a pedra já tinha sido removida. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Pare de colocar obstáculos imaginários nesta situação. Mas como é que vai ser? Mas quem é que vai resolver essas coisas? E Jesus está dizendo: ei, já está resolvido. Mas quem é que vai tirar essa situação? É como uma pedra, essa situação é como uma realidade. Eu não consigo realmente ultrapassar, ir para o outro lado. Há uma situação totalmente que está dificultando essa minha passagem, mas eu quero dizer para você, esse obstáculo já foi removido, esta pedra já foi tirada. Em nome de Jesus, pare de criar esses obstáculos imaginários no teu coração, na tua mente. Isso está atrapalhando o bom andamento da obra de Deus na tua vida. Isso está comprometendo o teu chamado, o teu ministério. O que Deus tem para você é coisa sobrenatural, é fantástica. E essas situações, ela quer travar, ela quer cancelar, mas em nome de Jesus, o que está cancelado é toda essa incerteza, essa inconstância sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, glória, a vontade de dar um
minúscula aqui de bênção, né? É a palavra de Deus que faz isso com a nossa vida. Então entenda, esse obstáculo já foi totalmente arrancado. Irmãos, eu entendo uma coisa, a nossa tarefa, eu sempre digo quando estou ministrando, que a nossa tarefa não é converter ninguém, tá? Eu não fui chamado para converter, você não foi chamado para converter ninguém. Quem converte o ser humano é o Espírito Santo de Deus. Agora, um detalhe, tá? Agora um detalhe. Nós temos uma obrigação pelo poder, Paulo falou, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não sou obrigado a converter ninguém, mas há um peso de responsabilidade sobre os nossos ombros como igreja. Agora eu falo no sentido igreja, né? Não é, isso é tarefa do pastor, do missionário, do obreiro, alguém que possui um título de uma unção eclesiástica com uma autoridade espiritual. Não, essa é tarefa da igreja. Não somos obrigados a converter ninguém, não. Se a pessoa quer, amém. Se não quiser, problema dela, entendeu? Mas olha, nós temos uma obrigação de mostrar o caminho da verdade. E quando nós entendemos esse sentido, esse direcionamento de mostrar o caminho da verdade, é lógico e evidente que há um sentimento de compaixão de Deus na nossa vida e nós não vamos desistir dessa pessoa. Temos que falar do amor, temos que falar da bondade, temos que falar da misericórdia, temos que compartilhar, ser canal de bênção para estas vidas, ok? Então, entenda. Nós precisamos mostrar para o povo, para as pessoas que não tem barreira, não tem pedra, não tem muralha, não tem obstáculo, não tem empecilho. O próprio Cristo, com a autoridade do poder da sua palavra e através do exercício do ministério da sua igreja, realmente já está concluindo uma grande bênção em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. Agora, o ponto 7. Estamos já finalizando. O ponto 7 desse versículo 46, né? Nós falamos agora sobre o cego, agora filho de Timeu, né? Filho de Timeu. Essa expressão que identificava o cego, filho de Timeu, isso daqui significa o seu posicionamento, tá? Significava que essa pessoa realmente, pelo texto bíblico, era uma pessoa popular, era uma pessoa conhecida, né? O seu nome que realmente fazia referência, né, ao seu filho. E quando eu vejo aqui dentro dessa situação aqui, esse filho de Timeu, essa posição popular que realmente identificava o seu filho, eu entendo uma coisa, amados, por mais que Timeu fosse uma pessoa popular, por mais que Timeu fosse uma pessoa conhecida, por mais que Timeu fosse um ponto de referência para poder identificar o seu filho, o que eu entendo é uma coisa, por mais que isso fosse notório, Timeu não poderia fazer nada pela vida do seu filho. Nada. Entendeu? Timeu poderia ser rico, eu só estou fazendo umas comparações para você entender. Ele poderia ter influência, ele poderia ter rico, ele poderia ter título, enfim, poderia ter tudo, mas não poderia fazer nada pelo seu filho, como de fato nós vemos aqui na palavra, entendeu? Que o único que teve o poder, a capacidade, ou que interferiu na história para fazer algo em prol da vida de Bartimeu, daquele moço, foi Jesus Cristo. Então eu entendo aqui, só Jesus pode fazer algo pela tua vida, só Jesus. É lógico que há pessoas que são canais, tá? São canais. Agora, esses canais só podem entrar em evidência ou terão qualquer tipo de habilidade ou capacidade para poder resolver algo se o Senhor verdadeiramente o coloca como um canal. Entendeu? E mesmo sendo canal, o que se realiza, o que está sendo realizado não é pela esta pessoa, é através da pessoa, ou melhor, não é a pessoa, é através da pessoa. Ok? Por exemplo, quem foi que abriu o mar vermelho? Foi Moisés? Não, foi Deus. Quem foi que tornou aquelas chamas, né, bem fresquinha quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro daquela fornalha? Quem foi? Foi os 3 jovens? Não, foi Deus. Quem foi que parou o sol para Josué vencer? Foi Josué? Não, foi Deus. Amados, é Deus que faz a obra. Então entenda, só Ele pode realmente fazer algo em prol da sua vida, né? Esse é o sexto ponto, O nosso 7º ponto aqui de linha de interpretação, aqui, deixa eu ver, Bartimeu, filho de Timeu, estava. Essa expressão estava. A palavra estava aqui significa o momento. Tá? Significa o posicionamento
do momento. Significa que ele já vinha há muito tempo nessa situação. Ele não está dizendo, olha, eu estou agora, não, estava, ou seja, e eu quero trazer essa interpretação para a sua vida. Quanto tempo que você está nessa prova? Já tem tempo, né? Já tem tempo que você está passando por está nessa situação, né? Já tem tempo que você, muitas das vezes, está guerreando, né? Você até mesmo, quem sabe, já até em certos momentos tentou parar, desistir, e quem sabe Deus está falando com pessoas que têm um grande chamado, resolveram dar uma paradinha, e é por essa razão, por isso que essas coisas estão acontecendo, é por conta desta parada, e Jesus está dizendo para você, ei, levanta a tua cabeça. Eu não quero que você fique nesse estado de inércia. Saia da caverna, porque Deus tem um grande projeto para a sua vida. Então, essa expressão que nós entendemos aqui, entendeu? De atitude, de posicionamento, fala justamente dessa situação, nessa situação. E com esta palavra eu quero dizer para você que diante desta situação há um mover de Deus, há um milagre de Deus, há uma bênção de Deus. Deus está entrando com vitória. Você crê nisso? Eu acredito nesse momento da palavra. Ponto 8 do versículo 46. Estava assentado. A palavra assentado aqui, isso significa, em relação ao sentido do movimento, quem estuda física, né, entende muito bem que a linha de interpretação do movimento, para quem está parado, né, você está num veículo em movimento, para quem está de fora olhando e para quem está dentro daquele veículo, há duas interpretações pela física a respeito disso, né? Não vou aqui dar aula de física aqui, mas só para a gente entender. Então significa, em relação ao sentido do movimento, ou está parado ou está em locomoção. O que eu quero trazer aqui é que existem pessoas dessa mesma forma. Ela, às vezes, ao seu entender, para algumas pessoas diz, não, eu estou em movimento, mas na verdade está parada, mas na verdade não está com movimento na sua vida, e é isso que está acontecendo. Tem muitas pessoas que não tem mais movimento de fé, não tem mais movimento de esperança, não tem mais movimento de alegria no seu coração, na sua vida, por conta de tantos problemas, de tantas dificuldades. Mas nesta manhã eu te convido a você ceder ao Espírito Santo e que haja, eu profetizo que haja uma mobilidade, uma movimentação de fé, de esperança, de milagre de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Nós não podemos verdadeiramente nos acomodar, não podemos nos prender, nos agarrar e não largar. Não, a única coisa que a gente tem que se agarrar mesmo é com Jesus. Fora isso, meu irmão, dá continuidade ao projeto, dá continuidade à tua vida, dá continuidade ao teu chamado, dá continuidade do teu ministério. Glória a Deus. Deus tem coisa grande para a sua vida, né? E só falta mais 2 pontinhos, nós vamos encerrar agora. O ponto 9. Estava sentado à beira do caminho. Ponto 9, beira do caminho. A expressão bíblica beira do caminho aqui, como nível de interpretação, significa algo que caracteriza indecisões. Tá? A beira do caminho é lugar de indecisões. A beira do caminho é lugar de fracasso. A beira do caminho é lugar de incerteza, de inseguranças, né? Por não ser uma posição, o lugar é um lugar de derrota. Porque, irmãos, estar à beira do caminho é uma coisa, e estar no caminho é totalmente diferente. Cá entre nós, é totalmente diferente. E tem pessoas que, na verdade, precisam estar no caminho, mas estão à beira do caminho. Estão só vendo, né, a multidão passar. E a proposta do Evangelho não é você estar ali vendo passar. Jesus quer que você passe junto. Jesus quer que você vá para o caminho, né? Então, nesse texto, nós observamos aqui, tá, que a beira do caminho é um lugar de indecisão, é um lugar de fracasso, por não se ter uma posição, é lugar de derrota, e nesse texto, para Bartimeu, era o lugar do mendigo. Deus tem projetado um lugar de bênção para a tua vida e para a tua família. Erga a tua cabeça, entenda realmente a respeito desse projeto e vai em paz, porque Cristo tem vitória. E finalizando aqui, o 10º ponto, né, do versículo 46 de Marcos 10 aqui, nós entendemos aqui o finalzinho do versículo, mendigando.
tá? Nós ilustramos aqui que esse destaque a respeito desse mendigo fala sobre os mendigos espirituais. Os mendigos espirituais, que por não estar no centro do querer de Deus, eles ficam mendigando a bênção do Senhor. Olha só o que a palavra de Deus fala aqui em João 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, lá no mesmo capítulo 15, no versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ainda, no versículo 16, ele fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, em nome de Jesus, se você, por conta das situações, tem se colocado como mendigo espiritual, erga a tua cabeça. Há uma promessa de Deus que está aí, pegando fogo, avivada, para se cumprir na tua vida e para se cumprir na vida da tua família. Que nós possamos abraçar essa palavra. Resumindo, esse versículo 46 aí, que a gente fragmentou ele em 10 pedaços, né? Glória a Deus, para a interpretação. Além desses 10 pontos de interpretação, nós também podemos extrair uma lição sobre a característica daqueles que estão à beira do caminho, que são: primeiro, são cegos; segundo, sem nome, sem história, sem vida; terceiro, sem motivação de fé; quarto, sem posição, sem atitude, fora do caminho da verdade; quinto, mendigos espirituais, ok? Se você quer viver uma vida de vitória, vem para o caminho é Cristo, e receba. Finalizando, eu quero dizer: Jesus vai chegar no lugar do teu problema. Amém? Que Deus abençoe a você nesta manhã maravilhosa, que o Espírito Santo venha estar conduzindo você de verdade, em vitória, em bênção, em nome de Jesus. Fazemos uma breve oração. Pai, te louvamos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Abençoa a vida, Senhor bendito, dos teus filhos e filhas nesta manhã. Que a tua graça continue sendo manifestada e eu ministro um final de semana abençoado, um final de semana de vitória sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.